Em torno do que o Júlio falou, acho que quando ele fala desse homem novo, né, do melhor, ele está se referindo também a, ao contexto brasileiro, ou seja, diante das determinações que não são apenas raciais, porque o Gilberto Freire ele fala que um dos pontos fundamentais para se entender o Brasil é entender também o trópico, né? Ou seja, o modo com que do modo com que se organiza também a vida natural do Brasil. Nós estamos aqui num país tropical, enfim, as relações sociais e econômicas elas foram forjadas a partir de uma história muito específica e deste modo o mestiço, segundo a interpretação dele, seria aquilo que de melhor resultou do encontro das três raças no interior do trópico e também levando em consideração as peculiaridades da formação econômica do Brasil, que é o latifúndio. Então você tem o encontro das raças, o latifúndio e o trópico. Esses três pontos, eles convergem para formar o que o Brasil tem como características fundamental e que não é uma coisa ruim, é o que nós somos, é o que ele está dizendo. E ainda mais, ele fala que a maneira com que as três raças se encontraram, e veja o que ele vai dizer do negro, ele fala que a contribuição, cada uma das raças que se encontrou, contribuiu da sua maneira para que o brasileiro tivesse as características que tem hoje. Então ele vai dizer, olha, não há inferioridade em relação do negro africano em relação ao branco, porque o negro, vindo de África, deu uma contribuição, inclusive do ponto de vista técnico, ensinando aos brancos coisas que eles não tinham a menor ideia. Ele vai falar de higiene, ele vai falar, por exemplo, das técnicas, né, que negros da África, trazidos da África, trouxeram e que se amoldaram ao modo de vida do Brasil, né? Então é isso que ele está querendo dizer. Então se juntam essas três características, aí vai chegar no discurso da democracia racial, ou seja, nós estabelecemos uma forma de convivência espontânea que supera o que a gente poderia chamar de uma democracia política. Há uma democracia, vamos dizer assim, racial, quase que natural, que é o resultado dessa convivência do encontro das três raças no trópico e na condição do latifúndio. Aí você teria uma democracia. Eu volto a falar, é lindo, mas não funciona de verdade. É lindo. É uma bela narrativa. É lindo, de verdade eu acho lindo e quando fala assim eu adoro. Você fala, poxa, que legal que nós somos assim. Dá uma vontade mesmo de embarcar, mas não é. Agora, quem vai dizer que não é o Florestan. O que ele fala, ele fala sobre então o trópico em si? E o que ele fala sobre o latifúndio em si? Porque a gente falou sobre a democracia racial, mas qual é a influência do trópico em si nisso? Seria impossível ter essa democracia racial dele em outro lugar? É isso? Por quê? O que um tem a ver com o outro? Eu acho que esta democracia que ele narra seria impossível em outro lugar, porque o encontro é um encontro muito feliz, o encontro assim é uma coisa que deu certo espetacularmente, porque foi um encontro entre o português, que era, segundo ele, o colonizador mais talhado que já tinha havido para formar uma colônia, dentre outros muitos motivos, porque o português não tinha o que ele chama de orgulho de raça. Então o português é alguém, não é que ele não é racista, mas o português não tem o orgulho da sua própria raça. E o português não tem, não por um motivo atávico, mas porque o português tinha convivido com o árabe. O português havia sido dominado por um não branco, de modo que ele tinha uma relação com os negros que os ingleses, por exemplo, insulados lá na ilha, não tinham condição de ter. Então esse português estava preparado. O negro era preparado para a colonização nos trópicos porque estava habituado a esse tipo de clima, então ele estava preparado para trabalhar, porque na África o negro tinha inclusive como o professor Silvio falou, tinha um domínio da técnica que o levava a trabalhar. O negro estava, é interessante isso no caso da Grande Senzala, porque o negro está mais apto ao trabalho do que o índio pela sua capacidade técnica, ou seja, por ele ter tido um tipo de trabalho para além. Não é? O índio tem um outro olhar, né, em relação a... O Freire vai dizer isso. Tanto é que o Freire, quando você lê o Casa Grande Senzala, você percebe que a contribuição do índio é muito mais a contribuição da Índia e não do índio homem. Então, isso no Casa Grande Senzala, eu não me lembro se ele afirma isso claramente. O que quer dizer isso? Porque é como se o trabalho físico fosse dado pelo negro, o trabalho físico, técnico, físico no sentido amplo da palavra físico, e a indígena tivesse sido uma espécie de mãe de todos nós. Então, ele fala, por exemplo, que a indígena vai amolecendo as palavras,
a indígena é quem vai dando de comer para todo mundo. Porque tem uma coisa que ele afirma no livro, que aliás vai levar uma parte importante dos ricos, da elite do Brasil a se contrapor ao livro dele, que ele fala, olha, as mães do Brasil são as índias e as negras, porque não tem branca. De modo que, de certa maneira, não tem branco no Brasil. E dizer isso no tempo do racismo científico era uma coisa muito radical. Era dizer, olha, se você não chegou semana passada no navio aqui, se você não é imigrante, você é negro, você é mestiço. negro, você é mestiço. O que era uma coisa duríssima de se dizer para aquela elite naquele tempo, no tempo do racismo científico. Então ele diz, a Índia é, de certa maneira, a mãe do Brasil. Tem toda uma mitificação nisso, é óbvio, né? Mas ele diz isso. Mas o trabalho com a violência, mas também com o caráter formador que o trabalho tem, ele apresenta como responsabilidade do negro. O negro é alguém que faz isso, né? Então é um encontro muito feliz. E esse encontro também é feliz com o clima. Tem uma coisa muito interessante, literariamente, mais literariamente do que cientificamente, nos Sobrados e Mucambos, que é quando ele começa a falar da relação entre o escravo, os animais e a natureza. É um ponto muito forte do livro, sim, porque ele está tentando fazer, Celso, uma espécie de história do cotidiano. Ele está dizendo, está todo mundo dando explicações macroscópicas, ele está olhando assim, como é que era a vida cotidianamente, né? Como é que a vida acontecia. Então ele fala da forma como o escravo se relaciona com o cavalo, da forma como o escravo se relaciona com o boi, da forma como o escravo se relaciona com a terra, numa narrativa assim, flagrando um tipo de cotidiano, né? Flagrando ou inventando, no bom sentido da palavra invenção, né? Um cotidiano, romanceando, né? Um cotidiano, que é isso que o professor Silvio falou. O trópico é isso na prática. O trópico é a vida sol a sol. É a vida vivida de sol a sol. É a vida, vamos dizer assim, na qual natureza, homem, natureza incluindo clima, animais, terra, existe um encontro feliz entre tudo isso, né? O Massapê, que aí vai estar no Nordeste de forma um pouco mais clara, né? A água, o Gilberto Freire é o primeiro sujeito a denunciar o mau uso da água, o fato de que os mananciais estão sendo sujos e tudo isso. Esse encontro entre uma terra muito fértil, o negro preparado para isso, o português que nasceu para ser colonizador, os animais para os quais os escravos conseguiram achar um uso muito inteligente para cada um deles, é uma espécie de encontro feliz. Então, é mais uma coisa em que ele faz a inversão, né? As pessoas estão olhando nesse tempo para o passado e condenando o passado, ele olha para o passado e olha o passado como um momento formador em que o Brasil é a terra na qual um feliz encontro aconteceu. Júlio, eu queria pegar o que você falou brilhantemente, lindamente, para ressaltar 2 pontos sobre o Freire que eu acho que são interessantes. O primeiro deles é o fato de que o Freire ele não está afirmando de que esse tipo de encontro feliz não é um encontro sem conflitos. Ele é um encontro conflituoso, há conflitos, há problemas. Entretanto... Há muitos fatos comprovando isso. Mas é que está. O que ele está querendo afirmar, né, é que esse encontro é tão feliz, segundo a narrativa do Freire, que nos próprios conflitos você já tem também a chave para a sua resolução. Os conflitos, eles encontram a sua resolução por conta desse ambiente que o Júlio descreveu. Esse é um ambiente tão bem integrado, é um ambiente em que todas as partes se encaixam tão bem, que os próprios conflitos eles podem ser resolvidos pela própria dinâmica de reprodução daquele ambiente social. Eu quero viver nesse lugar aí. Não é o lugar que eu vivo, mas eu quero viver nesse lugar. Mas aí que eu acho demais, que talvez seja essa mesmo, tenha sido a intenção dele, de criar esse tipo de sentimento. Eu quero viver aí, mas ele não existe. Não, mas aí tem um segundo aspecto, que é a questão política e econômica que o Freire está colocando. O Júlio falou da Bahia, ele falou, a gente falou agora do que está acontecendo principalmente em São Paulo, né? Rio de Janeiro, enfim, que é o processo de industrialização no Brasil. Então a grande preocupação com o Freire não é só de criar uma narrativa para o Brasil, ele está preocupado também em como ficariam as elites diante de um país que se transforma, as elites rurais, né, que dominaram o Brasil durante muito tempo, diante da formação de uma elite urbana, né, de uma burguesia industrial. Então vejo que essa narrativa dele, que ressalta o passado, não é uma narrativa que ressalta o passado rejeitando o futuro. O que ele está querendo é criar uma forma de conciliação entre a tradição e o moderno. Ele está querendo
lançar as bases para o que a gente poderia chamar de uma modernidade conservadora. Ou seja, todas as transformações sociais que o Brasil inevitavelmente teria que encarar, elas não poderiam destruir toda a herança sociocultural que o Brasil acumulou durante esse tempo e que, segundo ele, formaram a base para uma resolução de conflitos muito bem delineada. Então é isso. A grande preocupação do Freire é essa composição do tradicional, leia-se, a burguesia agrária, né, o latifúndio, com uma burguesia industrial que precisa de Estado, precisa de norma jurídica, precisa de racionalidade. Exatamente. Muito forte assim, né? Estava correndo muito forte. Então você precisa fazer uma conciliação com os de cima. Funcionou, né? Claro que funcionou. Os de baixo que se dane, não é isso que ficou? É por aí. Isso, certo? É a conciliação com os de cima. E que geralmente são brancos. Então. Não, geralmente, né? Geralmente na sua totalidade 99,99%. São brancos. Uma coisa que o professor Silvio falou é fundamental, né? Talvez o termo feliz para o encontro, que é um termo que ele não usa, eu usei, ele não seja o mais adequado, porque ele dá a impressão de que havia um cotidiano feliz. O Gilberto Freire não fala isso. É como se houvesse um cotidiano, vamos dizer assim, ele vai usar um termo assim, com qualidades de permanência. É como se deu uma civilização. Podia não ter dado. Deu liga, sim. Deu liga. Deu uma liga deu ali liga, naquele momento. Exatamente. O Brasil não é aquela desgraça que os ensaios dos anos 20 nós mesmos achamos que somos. É isso. Nós não somos tão ruins quanto somos. Exatamente. Nem isso e nem o sul dos Estados Unidos. Porque é preciso... Tem uma coisa que eu acho que é muito sintomática. Um dia, se eu conseguir, eu vou escrever um artigo sobre isso. Que é fazer um cotejamento, uma comparação entre o que o Freire está escrevendo e o que o Faulkner está escrevendo nos Estados Unidos, o William Faulkner. William Faulkner está escrevendo aqueles romances que mostram o sul dos Estados Unidos, o sul pós-abolição, como uma terra em que ninguém se reconhece. Né? Você lê O Som e a Fúria, que é aquele livro absolutamente brilhante. O que é O Som e a Fúria? Né? É um rapaz que tem um tipo de doença, né? Em que ele não consegue compreender o que está acontecendo à sua volta, é o narrador do Som e a Fúria, né? Então, o sul dos Estados Unidos é aquele lugar de incompreensão mútua, em que está todo mundo absolutamente perdido. Ódio. E o Brasil não é assim. O Gilberto Freire vai explicar por que não é assim. Ele vai dizer, não é assim porque a sociedade, aquele encontro que aconteceu lá atrás, é o encontro no qual as coisas funcionaram, houve um encaixe. Ele usa um termo que sintetiza o que o professor Silvio falou aqui com exatidão, que é o seguinte: antagonismos em equilíbrio. Existem antagonismos duros no Brasil, só que esses antagonismos encontraram um equilíbrio. Encontraram um equilíbrio por quê? Porque o casamento entre terra, homem, raças, encaixou, deu certo. Né? Então esses antagonismos se equilibraram e eles permitiram a formação de uma sociedade com qualidades de permanência. O que nós não podemos fazer agora na década de 30? Jogar tudo isso fora. A preocupação dele é como é que a gente moderniza sem jogar esse passado fora, porque esse passado é a nossa diferença diante do mundo. No final da vida ele achava assim também? Acho que achava porque mais. Isso foi ele na década de 30, né? É. Ele morreu em 90 e pouco, não é isso? Mas 87, 86. Ele morreu em 87. Então, passou tempo, 50 anos. Mas aí eu acho... O que ele achava lá no final? Mas aí eu acho que o Júlio falou uma coisa, talvez ele tenha dobrado a aposta. A gente tem que ler as obras do Gilberto Freire depois de Casa Grande Senzala. Por exemplo, a gente vai ler Ordem e Progresso, né? Acho que é o maior livro dele e tal. Ordem e Progresso é um livro que ele claramente está preocupado com o que a modernidade, com o que esse novo edifício jurídico que estava sendo implantado no Brasil pudesse trazer aquilo que tradicionalmente o Brasil fez. Ordem e progresso. Como é que a gente mantém a ordem? A ordem já está estabelecida, foi o resultado desse encontro. Tem um antagonismo equilibrado, então já tem uma ordem social. Como é que a gente consegue manter a ordem e caminhar em direção ao progresso? No fim das contas, o Gilberto Freire ele vai dizer uma coisa que para nós é muito sintomática pensando nos dias de hoje. Ele está muito preocupado com o modo com que a legislação trabalhista pode interferir nas relações do campo. Ele está muito preocupado com isso. E ele venceu. Porque se nós formos estudar a história constitucional do Brasil, a gente vai perceber que o Brasil ele só estendeu os direitos trabalhistas para os trabalhadores do campo na Constituição de 88. Ou seja, houve um pacto, sim, entre as elites
de tal sorte que se preservou os interesses da aristocracia rural no Brasil.